César Cavalieri, hoje é o grande chefe que nós vamos entrevistar hoje. Amigo, chefe de cozinha da melhor qualidade, um dos mais talentosos da sua geração, sem dúvida nenhuma. O que a gente vai fazer hoje aqui é um negócio bem específico, um programa um pouco diferente dos outros, talvez. Eu queria muito que o César contasse a história dele, a gente vai dividir isso em algumas etapas. A primeira, onde o César vai contar de onde ele veio, quais são as inspirações, como ele chegou até aqui. Depois vai vir uma fase onde ele vai falar do Xavier, que é o bar que o pai dele é dono, que está transicionando agora para ele. Depois vai ter uma fase onde ele vai explicar sobre a participação dele num projeto lindo chamado Botica. Logo em seguida a gente volta para falar do Xavier e termina com algo muito especial, que a gente vai deixar pro final exatamente por ser especial, e eu não vou dar spoiler, é você que espere até chegar lá. Cezão, eu só chamo de Cezão. Ele estava explicando aqui como é que é, por que te chamam de Cezão e Cezinha? Olha, foi uma teoria que eu queria agora, tá? Não sei. Mas, bom, tem gente que chama de Cezão, tem gente que chama de Cezinha. Eu sei que é raro me chamarem de César. Eu não sei se porque não me levam tão a sério ou se gostam da brincadeira. Mas é isso, tem gente que chama de Cezão por eu ser uma pessoa um pouco alta e tal. Tem gente que chama de Cezinha por algum carinho, alguma coisa, enfim, uma ligação mais carinhosa aí. Não que o Cezão não seja carinhoso, mas talvez seja uma referência diferente. Enfim, eu não me importo, eu gosto das duas formas. Acho que justamente demonstra algum carinho e tá tudo bem. E aí, meu amigo, conta aí, como é que você é um cara que, na minha concepção, é um cara super inteligente, cara que teve uma escola incrível, né? Não precisamos fazer propaganda dela aqui, mas você teve a oportunidade de estudar numa escola muito bacana e por escolha, diferente de muita gente que às vezes é sem escolha, né? A nossa gastronomia, às vezes você cai. Gastronomia é uma das áreas que mais emprega pessoas, que mais tem oportunidades, inclusive de ascensão social por talento, né? Mas você escolheu a gastronomia, né? Você não caiu de paraquedas. Não, a gastronomia ela é presente na minha vida de diferentes formas, mas presente mesmo desde criança. E não é aquela coisa clichê, eu aprendi a cozinhar com a minha avó, nananã. Não, eu realmente adorava cozinhar desde que eu sou muito novo, desde criança. Os meus amigos sempre brincavam, me sacaneavam, porque em vez de eu ganhar roupa ou coisa de aniversário, eu ganhava panela, ganhava faca. Isso com 12, 13, 14 anos. E eu realmente gostava. E além disso, a cozinha, a comida, desde a infância, sempre para mim saltou aos olhos como uma coisa que era algo que conduzia, o que era importante para as reuniões familiares, para esses encontros. Eu via meu avô, minha avó, meu tio-avô, meu tio por parte de mãe, minha avó por parte de mãe. Todas essas pessoas na minha família cozinhavam, em diferentes momentos, claro, mas cozinhavam. E para mim, olhar essas pessoas cozinhando era já uma coisa que me agradava muito e eu comecei a querer acompanhar essas pessoas, cozinhar junto. Meu tio, Ronald Cavalieri, irmão da minha mãe, geralmente no Natal ou em outros encontros mais assim especiais de família, sempre fazia comidas bastante elaboradas e aquilo me deixava encantado e eu queria ajudá-lo, eu queria fazer coisas. Então é isso, desde antes de eu pensar em ser cozinheiro profissional, a cozinha já era algo que me agradava muito, tanto no aspecto do fazer da comida, mas também por representar algo que era importantíssimo num momento importantíssimo, que era uma reunião familiar, num festejo, numa comemoração, enfim, numa data especial, enfim. Tua família é grande? Sim, parte do meu pai, ele tem 2 irmãos, tem parentes vivos. Meu avô faleceu recentemente, mas ainda tem bastante gente viva, né? Meu tio-avô, minha tia-avó, minha avó, vários tios. Na parte da minha mãe também, ela tem 3 irmãos, então também tem vários primos, vários tios e um pouco, não é assim, não é que seja grande, mas ela tem bastante gente. Eu vim do interior de São Paulo, né? Então a família da minha mãe tem 14 irmãos e a família do meu pai tem 9. Não dá pra comparar.
E era engraçado, porque todo mundo também se reunia meio que em volta da comida. Na família da minha mãe tinha dois momentos, as datas festivas, né? Mas tinha um momento que eu já falei algumas vezes aqui até, que era da paçoca de pilão. Minha avó era que coordenava a paçoca de pilão, amendoim, farinha de trigo e açúcar, né? Farinha de mandioca e açúcar. Todo mundo se reunia para socar o pilão e fazer a paçoca, né? Que era o momento mais agradável para mim, era o momento que liberava um pouquinho da paçoca para comer com uma banana. Era muito bom. E na família do meu pai também eram 9, e minha avó ou ela fazia uma macarronada incrível, que reunia todo mundo para comer a macarronada dela, e eu ficava vendo aquilo, e tinha uma outra também, tinha umas outras coisas que ela fazia, mas a macarronada era meio que icônica ali da família, né? E minha mãe, cara, assim, eu aprendi a cozinhar vendo minha mãe cozinhando. Minha mãe era cozinheira, né? Então eu tenho essa coisa meio clichêzona de ter aprendido com a minha mãe. Mas a minha mãe, ela cozinhava para um restaurante, ela era sócia de um restaurante. Então chegava em Aparecida do Norte, onde tinha turismo religioso, né? Então aquilo abria muito cedo. Ela tinha que ir pro restaurante tipo 3 horas da manhã para 5 horas da manhã tá recebendo os romeiros, né? E aí, como ela tinha que descansar, ela deixava uma listinha de algumas coisas que eu tinha que fazer. Então era empada, torta, esfirra. Esfirra era terrível fazer, cara. Puta que pariu. Esfirra era pior. Massa também. Eu fazia tudo do zero, do recheio à massa. Joelho, que lá não chamava joelho, era enroladinho de queijo e presunto, essas coisas. E um dia minha mãe me emociona, você tava falando aí falei isso tudo pra chegar nisso. Ela me deu um rolo de massa, que era tudo na mão, não tinha máquina, não tinha nem dinheiro pra comprar a máquina. Um rolo de massa daquele de madeirinha, sabe, branquinho. E aí quando ela me entregou pra mim, eu comecei a chorar, meio que emocionado. Ela, o que foi, menino? Eu falei, pô, mas você me deu um rolo de massa, significa que você sabe que eu cozinho bem, pô. Aí ela começou a chorar também, porque ela nem tinha entendido que aquilo era tão especial, né? Miudezas importantíssimas. Então, me emocionei aqui com essa história, porque faz parte da minha também. Mas e aí? E como é que isso foi se desenvolvendo? Então, aí, enfim, já na adolescência e tal, e depois, quando já era estudante de Direito na FRJ e dava monitoria de História no colégio que eu estudava, eu continuei lendo sobre gastronomia, cozinhando, fazendo coisas. Comecei a estudar um pouco sobre cerveja, sobre métodos de produção de cerveja, sobre estilos de cerveja diferentes, harmonização de cerveja com comida. E aí comecei a me encorajar um pouco mais a fazer algumas comidas para harmonizar com as cervejas e tal. Comecei a fazer uns pequenos eventos, e aí tinha, acho que 20 anos, isso foi 20 para 21 anos ali. Eu decidi sair da faculdade, largar o emprego, né, sair da monitoria de História e virar cozinheiro profissional. Isso foi em 2010. 2010. E aí tava naquela dúvida o que fazer agora, já que eu quero ser cozinheiro, mas vou fazer uma faculdade, vou arrumar um emprego, vou arrumar um estágio. E aí a Paula, minha companheira de hoje em dia, e na época já minha namorada, fui fazer um curso de inglês em Londres, no final do ano, nas férias ali da faculdade dela, entre novembro e fevereiro. E aí minha prima já morava lá também há muitos anos, já estava adaptada, já era um facilitador para eu poder pelo menos ter um lugar para ficar ali antes de arrumar, se eu não arrumasse um emprego de imediato e tal, algo que facilitava também eu, não só a adaptação por ter alguém da família que me recebesse, mas também por me permitir não gastar um dinheiro com hospedagem antes de arrumar um emprego, antes de arrumar alguma coisa que me trouxesse um rendimento capaz de garantir um aluguel. Então fui para lá, também é uma cidade extremamente diversa em termos de oferta de empregos, principalmente na área da gastronomia. Caríssimo de se morar. Caríssimo de se morar, mas também com alguns custos, assim, alguns custos tranquilos em relação a transporte e tal, enfim. Mas um custo de consumo relativamente alto, então, e de aluguel também. Então, essa questão do não ter o emprego que me garantisse
um rendimento, o fato da minha prima estar lá certamente foi importantíssimo para eu ter essa facilidade ou essa possibilidade de tomar essa decisão. E aí fui para lá, arrumei um emprego numa hamburgueria para lavar louça, para lavar chão, para fazer o básico e importantíssimo, claro, mas as tarefas mais básicas, mais iniciantes ali, mais de profissionais iniciantes, vamos dizer assim, que era o meu caso, estava começando na cozinha profissional. Então fiquei trabalhando lá um tempo. Minha namorada voltou, a Paula voltou, e chegou um momento que eu percebi que eu queria sim ser cozinheiro, mas não queria pensar a minha vida em outro lugar que não fosse aqui no Brasil. Então decidi voltar, consegui aqui, com a ajuda importantíssima, sou muito grato a isso, sempre falo, da Kátia e da Bianca, uma abertura para uma conversa, e que rolou um estágio no restaurante do Claude, na época no 66 Bistrô, no Claude Troagro, e aí com o Cristiano Ramalho, que era o chefe lá. Didier já estava lá? O Didier sim, mas ele ficava em todas as casas, ele era meio um chefe executivo, ele ficava na brasserie, aí depois que abriu a boucherie, ele ficou também na boucherie, mas acho que principalmente na brasserie, no Olympe também, enfim, acho que o Didier ficava em todas as casas. Mas aí eu consegui esse estágio no 66 Bistrô, fiquei lá alguns meses estagiando, fiquei um mês no Olympe também. Depois fui contratado para trabalhar na boucherie, que tinha aberto recentemente. Que é um projeto muito legal, né? Sim. Pô, foi um desafio enorme. Era uma cozinha muito pequenininha e fazia, sei lá, 350 pessoas no almoço de sábado. Assim, era uma loucura, era insano. Era um trabalho realmente muito intenso, difícil, desafiador mesmo. Não romantizo isso, não. Acho que era... Boucherie, para quem não tem talvez tanta proximidade com a culinária, a gente tá falando de carnes. Sim. O prato principal é uma proteína de boi. Exatamente. E lá eram carnes que você escolhia e servia rodízio de acompanhamentos. Exatamente. E eu ficava justamente na Praça das Guarnições. Então, puta merda. Fazendo panelão daquilo tudo. Era bastante corrido, mas sim, maravilhoso. A equipe era excelente, era muito legal. Os acompanhamentos são muito gostosos. Inclusive, talvez um dos poucos restaurantes que você consegue fazer. É um restaurante de carnes onde você consegue fazer um menu vegetariano. Sim. Sim, porque tinha gente que não comia carne, comia só as guarnições. Sim. Inclusive, eles têm essa opção lá. Fica a dica. Mas aí, enfim, saí de lá e aí tive uma pequena experiência. Isso é importante falar porque ficou uma lição muito grande para mim. Com essa experiência no Claude, no restaurante do Claude Troagro e tal, eu me senti muito, vamos dizer, empolgado em dar novos passos e tal, em alçar novos voos, meio encantado, assim, encantado com a profissão e tal. E recebi um convite para inaugurar como chefe da cozinha um restaurante na Globo, lá no Projac. Sobre a batuta do Claude? Não. Contratado por uma empresa que era prestadora de serviço. E aí eu fiquei um pouco inseguro, fiquei um pouco assim, receoso, mas topei, desde que eu conseguisse levar comigo uma pessoa para chefiar junto, né? Porque nunca tinha passado por aquilo. E convidei o Bruno, que era uma pessoa conhecida, o Bruno Magalhães, que trabalhava no restaurante... Do Botero? No Mian Mian. Não, o Botero ainda não tinha inaugurado. Aliás, foi depois dessa experiência que ele inaugurou o Botero. E aí chamei o Bruno para fazer essa parceria comigo. A gente ficou lá alguns meses. Eu percebi que de fato ainda não era meu momento de comandar uma cozinha. Por isso que eu falei que foi uma lição muito grande, porque não basta o entusiasmo, não basta tem que ter preparo. A intenção para chefiar uma cozinha, para chefiar uma equipe. Tem que ter muita experiência, tem que saber lidar com várias nuances, várias questões técnicas e também de gestão de pessoas, e enfim, tem que no mínimo conhecer
um pouco mais, ou muito mais, sobre vários aspectos administrativos e, enfim, de gestão e tal. Mas é isso, foi um aprendizado ali. Eu percebi que eu tinha ainda muito que aprender, e ainda tenho, mas na época mais ainda. E decidi sair e buscar mais aprendizados de base mesmo, como cozinheiro, conhecimentos básicos. E aí conversei com o Frédéric Monnier, que era um chefe francês que tinha a Brasserie Rosário ali no centro, era alguém... Que era um lugar incrível. Sim, ele era uma pessoa relativamente próxima da minha família, porque quando ele veio ao Rio, ele começou a trabalhar no Garcia Rodrigues, e o meu tio, Ronald, sobre quem eu falei ainda há pouco, ele era um dos diretores lá do Garcia Rodrigues, então já existia essa... incrível. Sim, já existia essa relação. Meu pai também acabou ficando próximo do Frédéric, porque trabalhava ali perto da Brasserie Rosário, então a gente ia de vez em quando. Eu, inclusive, estagiei lá. Eu não contei isso, eu deveria ter contado isso antes. Minha primeira experiência de cozinha profissional foi um estágio que eu fiz na Brasserie Rosário, nas minhas férias do segundo ano do ensino médio. Eu fiquei lá 2 semanas, enfim, conhecendo um pouco de perto. Uma panificação incrível, né? O Frédéric, sim, tinha uma confeitaria, tinha panificação, fazia massas também. Vivia lotado várias aquele massas. lugar. Era Sim, lindo, pé direito. Sim, numa época que o centro da cidade estava em pleno vapor. Esse estágio que eu fiz foi lá em 2006, né? Meu segundo ano no ensino médio. Enfim, e aí fui conversar com o Frédéric pedindo para fazer um estágio lá, porque eu queria aprender mais sobre pão, sobre doces, sobre outras coisas de cozinha básica. E ele falou, não, mas aqui é muito difícil, aqui acho que você... Conheço sua família, acho que você tem um interesse enorme pela gastronomia, você tem um interesse enorme por aprender e desenvolver, acho que você deveria ir para a França, você deveria aprender em outro lugar e tal. Aí eu falei para ele, mas como é que eu vou para a França do nada, pegar minha mala e vou, como é que eu faço para ir para lá e tal? Aí ele falou, não, posso te ajudar e tal, eu tenho um amigo que tem um restaurante lá no sul e que recebe estagiários para a estação de verão e tal, eu vou ver se ele tem vaga, ele pode te ajudar. Eu falei, pô, muito obrigado, gostaria muito. Que legal isso. Tô muito contente com essa ideia. Bom, se por ele tudo bem, eu topo. Mas você chegou a fazer então, ou não chegou a fazer o estágio na Brasserie? Não, eu fiz na Brasserie Rosário, eu passei 2 semanas quando era um jovem estudante do colégio ainda. E aí o Frédéric, isso me desencorajou a ficar lá na Brasserie Rosário e me deu esse incentivo, esse empurrão para ir para a França, para trabalhar lá, para estagiar lá, enfim. E aí o chefe, o Emmanuel Ruiz, um restaurante chamado Le Façon, tinha uma estrela Michelin, me recebeu lá. Enfim, foi uma experiência maravilhosa, claro, difícil no âmbito também das relações ali, foi muito complicado, principalmente o início, né, me adaptar. Primeiro era uma língua diferente, isso já é difícil, a maneira, o tratamento recebido por um estrangeiro principalmente, não era um tratamento tão gentil, cordial. Eles eram muito amorosos, eles eram muito, vamos dizer, carinhosos em vários aspectos, e me receberam de fato muito bem. Mas o tratamento era bastante agressivo em vários momentos. Carga horária muito extensa. Carga horária super extensa. A gente trabalhava no auge do verão ali, chegava na cozinha antes das 8 da manhã. O almoço começava 12:00, a gente fazia o serviço até às 3:30, até às vezes um pouco mais, porque acabava o serviço, tinha que limpar a cozinha, às vezes tinha que adiantar alguma coisa de mise en place para a noite. Tirava 1 horinha de intervalo ali, 1h30, voltava 5 horas, 5 e pouco, para finalizar as preparações para o serviço da noite. O restaurante abria às 7 e a gente fazia o serviço até meia-noite, 00:30. Isso com 1 dia de folga por semana. Então era isso, 15 horas de cozinha com 1 diazinho de folga. Caramba. E eu morava em cima do restaurante, num quarto desativado em cima do restaurante. Sistema de semi-escravidão. Então foi uma experiência muito rica. Só não era escravidão porque você recebia.
Então, nessa época eu não recebia, eu era estagiário. Puta, então era escravidão mesmo. Eu não vou dizer isso porque era uma relação. Bom, eu acho que não vamos entrar nesse mérito porque Não, era eu o não que posso era. dizer que. Bom, acho que Era o que era e você escravidão é uma coisa aceitou. que Não, é tô muito brincando, sensível. obviamente. Mas é isso, é um ganha-ganha, né? Você tava aprendendo, você tava disposto àquilo. E tudo tem um momento, né? Você tava disposto àquilo naquele momento, né? Era um momento de aprender, não, né? E é isso, como eu falei, foi muito difícil no âmbito psicológico, foi realmente, trouxe algumas dores que eu carrego até hoje, mas ao mesmo tempo, e não assim, não pessoalmente com os meus chefes de lá da França, não, eu tenho um carinho enorme por eles, o Emmanuel Rus, o Nathan, que foi meu subchefe, a Madame, que era esposa, companheira do Emmanuel Rus, que comandava a parte do salão, do serviço, dos vinhos. Eu tenho um carinho enorme por eles, tive uma relação muito, muito bacana com eles, mas eu digo, estar lá, naquela circunstância, num país diferente, tendo que aprender a língua, assim, quase que imediatamente, porque se eu não soubesse falar, eu teria muita dificuldade mesmo em todos os aspectos. E também, como eu falei, o número de horas trabalhadas, o fato de eu morar em cima do restaurante era uma coisa muito, muito internato ali. Eu ficava naquele lugar ali todos os dias, o tempo inteiro. Via muito pouca gente, muito pouca coisa ao redor nessa época. Então, foi um pouco intenso e difícil nesse âmbito, mas ao mesmo tempo, eu tendo a olhar mais por esse outro lado. Foi muito enriquecedor, porque era uma região maravilhosa, com muita riqueza cultural da gastronomia, muitos ingredientes incríveis, muitos chefes importantes, muitos restaurantes muito bacanas, e não só na coisa da cozinha profissional, mas nas feiras, os mercados, as pessoas valorizavam muito a comida feita em casa ou a comida feita no restaurante, não importa, mas a comida como elemento fundamental da vida cotidiana, assim, algo que realmente desde criança as pessoas aprendem as diferenças entre os alimentos, o que é bom naquela época, o que não é bom, as combinações que são interessantes. É um país em que o vinho não é bebida alcoólica, é tratado como alimento, né? Então tira por aí o viés do entendimento do que é comida, né? Sim. Eu acho que a França, assim como outros países, eu acho que, sei lá, em muitos lugares do mundo tem uma relação com alimentação muito, muito ampla, muito profunda. Tem outros problemas, vários, mas essa relação com a culinária é algo muito, muito profundo, muito completo, assim. E aí, quando você ficou quanto tempo ali? Nessa experiência, nesse período, eu fiquei 5 meses, estagiando. Mas aí, no final dessa temporada, ali já para outubro e tal, ele me convidou para voltar no ano seguinte, porque no inverno, como era uma região litorânea ali e tal, eles demitiam todo mundo, demitia não, mas enfim, encerrava os vínculos ali pro inverno, ficava uma equipe mínima, ele e o subchefe, o Nathan, uma pessoa, né, na louça e a madame cuidando do salão, e mais ninguém, e voltava a contratar pessoas para a estação, a partir de abril ali. Então eu vim para o Rio, fiquei trabalhando aqui com o Frederic Monnier, que ele estava inaugurando um restaurante, eu fiquei dando uma força para ele e trabalhando ali também por gratidão ao que ele tinha me proporcionado, que era ir para a França fazer esse estágio. E voltei para lá para ficar um período maior, já ia chegando em abril. E quando o Frederic te viu cozinhando? E aí? Eu acho que ele viu que eu tinha aprendido alguma coisa lá. Eu acho que ele ficou feliz. A gente inclusive inaugurou nós dois esse restaurante. A gente deu conta de muita coisa só nós dois. Então mesmo? Ele percebeu... A gente podia fazer a Lindote aqui, a voz do além. Voz do além, a gente podia perguntar pro Fred qual foi a sensação que ele teve de ver o César cozinhando, né? Depois desse estágio. Ele deve lembrar, né? Deve ser um orgulho, né? Porque ele conhece, como você falou... pessoas da sua família também, então... Deve ser interessante ter esse relato dele. E depois você voltou,
ajudou e ele sabia que você ia voltar pra lá, Sim. né, já contratado. Sim, eu tenho curiosidade pra saber qual foi a sensação dele. Vamos tirar essa informação dele. Mas eu voltei me sentindo uma pessoa muito mais preparada para enfrentar uma cozinha do que quando eu saí daqui do Rio antes de ir para lá. Eu realmente acho que aprendi um bocado de coisa. Foi uma experiência bem enriquecedora. E aí, mas voltei para lá como chefe de partida, e aí já foi também um passo adiante, que eu já era contratado, tinha uma responsabilidade sobre uma praça. Enfim, foi também o fato de estar ganhando uma remuneração me possibilitou fazer pequenas viagens ali para conhecer alguns restaurantes, para conhecer algumas feiras, algumas coisas para beber alguns vinhos, para comer queijo. Acho que a coisa que eu mais fiz lá foi comer queijo. Eu adoro queijo. Então, adorava isso. Ir para as cidadezinhas próximas e conhecer a cultura daquela cidade, principalmente as feiras de rua, que são sempre muito bacanas, muito ricas de produto, então, que revelam muito o que é aquela região. Então foi uma experiência já num degrau acima, assim, eu já consegui ter um outro olhar sobre a cozinha e tal, sobre os ingredientes, enfim. E César, e a sua família? Porque você falou que você, né, deixou ali, você tinha fazer monitoria de história. Vou ser cozinheiro. Aí um monte de pequenos trabalhos, aí o Projac deve pensar, nossa, agora ele vai... Ah, não, sair, vou voltar, vou viajar. Como é que foi isso? Porque a gente sabe, o Menando falou no início, a cozinha ela é porta de entrada de muita gente que não tem muita oportunidade, muitas vezes, que não tem como ter uma formação. Então, como é que eles viram isso e como lidaram e como lidam até hoje? Então, minha família, e principalmente o núcleo mais próximo, meu pai, minha mãe, meu irmão também, mas no caso, meus pais, que eram os provedores ali das questões mais, vamos dizer... financeira da casa custos, e tal, né? Dos custos. Eles, e também por serem as referências maiores ali de referências de pessoas mesmo, né? Da conduta que eu deveria seguir ou do caminho que eu deveria seguir. Sempre me deram muita força, sempre me encorajaram muito. Acho que eles ficaram um pouco receosos por eu sair de uma faculdade e buscar fazer minha vida na cozinha. Acho que eles não tinham ninguém na família que eles pudessem enxergar como referência, como cozinheiro. Sabiam que era um meio bastante penoso, né? Difícil, um trabalho bastante penoso, desgastante, com uma remuneração muito aquém do que eu poderia obter seguindo um outro caminho de uma faculdade de Direito, mas nunca deixaram de me encorajar. Mesmo? Nunca deixaram de me encorajar. Me deram muito suporte, me ajudaram também financeiramente, me deram muita força e foram fundamentais para eu ter a tranquilidade de tomar as decisões, de fazer as minhas escolhas. Eu acho que isso foi o mais importante. Eles me deram a tranquilidade e a possibilidade de eu fazer as minhas escolhas. Pô, isso é muito bom. Meu pai já foi ao contrário. Minha mãe me apoiou muito. Meu pai ficava lá, estudou a vida inteira pra ficar cortando peixe. Minha mãe falava, mas ele optou pela minha profissão, não pela sua. Não, em especial na sua história, né, César, tem muito essas idas e vindas, né, de escolhas, de aprendizados, deixa eu voltar atrás, deixa eu ir pra frente de novo, né, que muitas vezes a gente sabe que não é possível. Sem dúvida, né? Uma estrutura familiar que te apoia te dá possibilidades, né? Você tem tranquilidade para pensar, e isso, sem dúvida nenhuma, é um privilégio de poucos. Com certeza, é um baita privilégio. Eu agradeço muito a eles por terem me possibilitado isso. E também isso, acho que é enxergar essas idas e vindas, como assim, eu gostaria que todo mundo pudesse ter essa possibilidade de tomar decisões e de voltar atrás caso essas decisões não fossem aquela que trouxesse mais felicidade naquele momento ou mais perspectiva de seguir.
Isso para todas as idades, para todas as pessoas. Acho que a gente não é só na saída do colégio na saída do colégio para uma vida adulta que a gente toma grandes decisões. A gente pode começar e recomeçar e pensar novamente em vários momentos da nossa vida. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma frase famosa do Chico Xavier sobre isso, né? Uma coisa sobre recomeços. Eu não lembro agora, mas se alguém lembrar aí depois quando aparecer, cita aí. Alguma coisa sobre recomeço. Não sei o que, sobre... A Enfim. frase é: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. A qualquer momento. Eu acredito em não ter fim nunca nas coisas. Acho que é sempre um começo, um meio e um começo de novo. Acho que sempre há novos começos acontecendo, independentemente se você está no mesmo lugar ou em outro lugar. Mas eu acho que a gente está sempre buscando, a gente está sempre seguindo caminhos, às vezes mudando de rota, às vezes seguindo a mesma rota, mas sempre começando uma nova jornada. Sem dúvida. Sempre se renovando, na verdade. E aí... Um dos sinônimos de fim é finalidade também, né? Não só fim de finalização, mas entender a finalidade. E às vezes a finalidade é o caminho, né? É o aprendizado. Que isso, hein? Sim. A voz do além. Vem cá, e aí você chegou a ter uma terceira passagem por lá ou não? Não, na França foram essas duas etapas, que a segunda etapa terminou ali mais no final de 2013. E aí eu retorno ao Brasil, e aí começo a me aproximar de novo do Bruno, e aí... Já com o Botero? Sim. Já com o Botero, já tinha inaugurado, e aí eu fui trabalhar lá no Botero, a gente fez uma parceria lá, eu virei sócio do Botero, e paralelamente ao Botero a gente montou o Clube do Cozinheiro. Eu lembro. Que éramos eu, o Bruno, o Elia e o Miguel. Exatamente. E o Clube do Cozinheiro foi uma baita experiência também, a gente fazia eventos de todas as espécies, desde algumas brincadeiras no próprio Botero, aos domingos, que a gente fazia, cada um fazia um prato diferente, num ambiente totalmente descontraído, mas às vezes comidas que pudessem ser encontradas em restaurantes de outra característica. E era uma brincadeira muito legal, porque era isso, era cada um fazendo um prato, então cada um tinha uma linguagem diferente, e a gente se divertia muito trabalhando junto ali na cozinha e tal, era muito, muito legal. Além desses domingos, a gente também fazia feiras de rua, a gente fazia vários eventos de feira de rua, a gente fez Mundial de la Bière, fez vários eventos também, feiras que estavam começando essa coisa de comida de rua e tal, tava antes dos food trucks, né, tava começando ali essa coisa de feiras e tal. E fazíamos também degustações em casas de clientes, com, sei lá, 8, 10 etapas, menu super elaborado e tal, com harmonização com vinho, a gente fazia, sei lá, vários tipos de eventos, todo tipo de proposta, era bem interessante. 2013. Aí... 2013 e 2014. 2014. 2015... Aí em 2015 o Elia tinha saído do Clube do Cozinheiro e foi trabalhar no Laguiole, foi chefiar o Laguiole e me convidou para fazer parte da equipe. Logo após Pedro Artagão, né? Logo após o Ricardo Lapierre. Teve... Então, calma aí, foi Pedro Artagão, Ricardo Lapierre e Elia. Não vou saber exatamente se teve alguém entre esses, não sei confirmar, mas o que eu me lembro é que o Elia sucedeu o Ricardo Lapierre e o Elia me convidou e me disse que tinha uma vaga lá para trabalhar e eu aceitei. Eu fiquei encantado com a ideia de trabalhar num restaurante requintado e tal, aqui, mais ou menos como eu tinha, nos mesmos moldes que eu tinha trabalhado lá na França, mas aqui no Rio... Muito grande. A minha única passagem por uma proposta desse tipo tinha sido o Olympe, que eu fiquei estagiando ali durante um mês. Então era algo que eu ainda não conhecia, esse tipo de trabalho aqui no Rio. Mas que me encantava muito, até pela minha experiência recente lá na França e tal. Então fui trabalhar lá no Laguiole, foi muito bacana, uma baita experiência. A gente teve inclusive reconhecimento com a estrela do Guia Michelin, isso foi realmente muito legal. Mas eu queria, assim, mesmo eu fiquei lá um ano, e mesmo sendo um lugar muito bom de trabalhar, tinha os seus
suas questões também. Era um salário realmente muito baixo. E eu queria dar novos voos, não só ganhar mais, mas queria aprender outras coisas, queria, né, ganhar mais responsabilidades, e aí fui seguir um caminho. 2015, 2016. Isso, aí em 2016 eu saí do Laguiole, fui trabalhar no Marina All Suites, a Lídia era a chefe lá, tava de saída, precisava de alguém para sucedê-la, e... Ela engravidou naquela época, né? Exatamente. A Lídia que tá lá no hangar em Petrópolis. Em Nogueira. Isso, que é pertinho de Petrópolis. Inclusive. Sim, eu tive lá. Lídia é uma pessoa incrível, uma chefe incrível, e esse lugar é muito bacana. É verdade. E fui trabalhar lá no Marina, no bar do hotel, no bar do lado, fiquei ali de frente das duas casas, ainda jovem para tamanha responsabilidade, mas já, né, aprendendo um pouco mais sobre como liderar, como gerir, como coisas, foi um baita aprendizado ali também. Mas aí o hotel foi vendido, né, e aí fechou, aí acabei seguindo outro caminho. 2018. 2017. Aí em 2017 eu fiquei fazendo alguns eventos, fazendo algumas consultorias, fazendo coisas mais soltas assim, até que surgiu a possibilidade de entrar para um projeto que estava em obra ainda. O chefe que ia ser... a pessoa que ia ser chefe da cozinha desse lugar tinha saído do projeto ainda durante a obra, e aí o Bruno Magalhães me convidou para ser o chefe dessa cozinha, inclusive para ser sócio. Que era o 1928. 1928, que ali na Álvaro Ramos, ali, que já fechou também, enfim. E aí entrei nesse projeto, que foi um passo já mais ousado, no sentido de ter sociedade, de ter muitas responsabilidades advindas dessa relação ali, dessa posição como sócio. E foi um projeto muito bacana, era uma proposta muito legal de um bar, mas com uma comida elaborada, uma comida bastante... que tinha grande importância no projeto ali, grande importância na proposta. E foi bom em vários aspectos, ainda que administrativamente a gente fosse muito incipiente ali. Eu era muito jovem e conhecia muito pouco dessa parte administrativa, ainda mais como sócio. Então, enfim, e por vários motivos não durou muito. Durou um ano e aí acabou fechando, deu lugar à Liga dos Botecos. Mas acho que foi um lugar onde você conseguiu talvez resgatar um pouco daquela liberdade do Clube do Cozinheiro, né? Daquela criatividade, porque você antes estava trabalhando em cozinhas que já tinham uma estrutura e uma chefia, né? Sim, ali de fato foi uma oportunidade de eu colocar um pouco mais a minha cara, de eu propor a comida que eu me responsabilizava por ela, né? Eu assinava aquele cardápio. Então também foi um baita desafio, né? Foi um aprendizado enorme. Tu falou sobre uma inspiração que você teve ali em um restaurante que você gostava muito e que fazia um menu de ponta a ponta com um único elemento. Sim, isso foi uma brincadeira até, que acabei colocando algumas vezes lá em menus de almoço, que era... Inclusive eu me lembro de uma vez que eu coloquei um menu que todos os pratos tinham ervilha. Foi um tanto inusitado fazer uma sobremesa com ervilha e tal. Inclusive a Luciana Frost esteve lá nesse dia, enfim, escreveu alguma coisa. Foi bem legal. Foi vanguardista. Foi divertido. Foi divertido. Não acho que aquilo ali era exatamente a base do trabalho. Era mais uma brincadeira inspirada nesse restaurante. Qual era o nome? La Place de Mougins, em Mougins, no sul da França, perto de onde eu morei. E todo mês eles elegiam um ingrediente e faziam um menu com todos os itens, com todas as etapas desse menu com esse ingrediente. Eu achava aquilo incrível, e acabei trazendo essa ideia para fazer lá no 28 também. E aí isso foi 2018? Isso, 2018. 2017 para 2018. Aí lá fechou,
a gente teve que mudar de rota, eu não continuei lá, acabei optando por outros caminhos e fui contratado para assumir a cozinha do Irajá. 2019. Não, 2018 ainda. Aí fiquei 1 ano lá no Irajá. Um momento bonito do Irajá, né? Ainda uma fase meio inicial, talvez? Não, o Irajá já era maduro, tinha bastante gente já tinha passado por lá. Eu lembro do Irajá, um jantar, um almoço, não lembro agora, que eu fiz no Irajá, onde chegou o pãozinho pra mim, e cortaram o pãozinho na mão, aquela fumaça saindo crocante, a manteiguinha. Eu falei, caralho, que delícia esse negócio aqui. Depois eu acho que o caminho foi mudando ao longo do tempo, mas aquilo daquele pão quentinho, cortado na mão, com a manteiguinha, tem muito vivo na minha memória. O Irajá era um restaurante muito bacana, ele tinha um quê de requinte, né, de uma proposta de um restaurante mais arrumado, mas ele tinha uma pegada também descontraída, tinha uma pegada de uma comida confortável, de uma comida acessível, e legível. Isso era muito bacana. Tinha um balanço interessante nesse aspecto. Sim. Foi uma baita experiência. E aí, nesse caso, foi uma experiência muito no sentido do chefiar uma equipe, né, do liderar uma equipe. O Pedro de Artagão era o chefe de todas as casas, claro, dono do lugar, e eu ficava responsável pela casa Irajá, né, ali o Irajá Gastrô, na Conde de Irajá. Mas é isso, eu estava lá todos os dias, eu tinha pessoas, uma equipe bastante numerosa sob minha responsabilidade, eram 19 pessoas, 20 pessoas. O restaurante bombava. E foi, é isso, uma pessoa ainda bastante jovem, 27, 28 anos. Foi um baita desafio, foi muito bacana, um aprendizado enorme. Quanto tempo você ficou lá? 1 ano. 1 ano também. 1 ano. No final da minha passagem por lá, inclusive, eu estava também com a responsabilidade sobre o Azur, que era aquele, eu acabei assumindo as 2 casas. Mas enfim, infelizmente não durou tanto quanto eu gostaria que durasse essa experiência. Tivemos algumas divergências de propostas ali, de ideias, e eu precisei me afastar, porque aquele dia a dia não estava me fazendo muito bem. E aí eu fui... nessa época eu queria fazer um estágio no Japão, eu queria conhecer mais sobre essas culturas asiáticas, que era uma coisa muito diferente, é uma coisa muito diferente do que eu vivencio no dia a dia, mas que me encanta muito, que me encantavam muito. Acabou que isso não foi para frente, porque, né, também não tinha meios para dar conta desse sonho. Mas vai ser agora. Tem esse parênteses aí. César eu tô indo pro Japão agora dia 27. Por coincidência, ele tá indo na mesma época e a gente vai se encontrar lá. Vai ser um sonho que eu vou realizar, conhecer o Japão, provar as comidas lá mesmo, ver como é que eles enxergam a culinária, que com essa distância já me encanta, mas ver de perto acho que vai me encantar mais ainda. Sim. Você vai ver que é muito menos complicado do que a gente imagina. Agora, a gente tá gravando antes de ir, mas quando for publicado, isso aqui a gente vai ter voltado. Até então, a sua comida tá muito... Você tem muita referência europeia, né? Muita referência dessa cozinha clássica francesa também. Passou por poucos lugares que você tinha uma referência mais brasileira. Começou com alguma coisa de produto também, com o Irajá, e aí a partir de agora também imagino que começa uma maturidade maior, né? Sim. E esse interesse em outras culturas também. Sim, eu acho que essas referências francesas, elas vieram também pelas pessoas que estavam como referências para mim, né? Não que eu privilegiasse isso, ou que eu entendesse que a França era um único caminho, ou o principal caminho. Mas sim, os lugares onde eu trabalhei, as pessoas com quem eu trabalhei tinham o Claude, o Frederic, o próprio Elia. Essas pessoas tinham essa bagagem. Lá na França, onde eu morei também, mais ainda. Mas eu sempre fui muito... Bom, minha família majoritariamente é originária da Itália, do sul da Itália, da Calábria.
Então, isso, né, desde sempre também foi uma grande influência para mim. Tanto a culinária do sul da Itália quanto a culinária do sul da França, onde eu morei, são extremamente influenciadas pelos países árabes ali, principalmente do norte da África, Marrocos, Argélia, Tunísia, ou também do Oriente Médio. Tem muita troca ali, tem muita influência, então isso também sempre foi algo que me encantou muito para propor a minha comida. E também o Brasil e o Rio de Janeiro, mais especificamente, porque é onde eu nasci e fui criado. E as culturas, tanto originárias, dos povos originários, quanto diaspóricas, vindas da África majoritariamente, mas também... Diaspóricas. Diaspóricas.